Oi, meu nome é Júlio e esse é o meu Draw My Life. Pra ser sincero, eu não tava muito afim de fazer porque minha vida foi uma bosta. Mas aí um monte de gente me pediu e eu comecei a me imaginar vendo esse vídeo daqui a uns anos e eu acho até que vai ser da hora. Enfim, eu nasci no dia 25 de maio de 1993 aqui em São Paulo e antes mesmo de eu sair da barriga da minha mãe, a minha vida já começou a dar sinais de que ia ser uma bosta porque meu pai tentou me abortar. E é claro que eu não descobri isso naquela época, né? Quem me contou isso foi minha mãe, depois de muito tempo disso acontecer, e ela até escondia isso de mim. E se não fosse minha mãe, hoje eu não ia estar aqui porque foi ela que não deixou meu pai me abortar. Às vezes eu acho até que ela se arrepende disso. E às vezes quando eu me olho no espelho eu também me acho um aborto mal sucedido. Daí eu nasci e todo mundo ficou morando junto, eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos mais velhos e o Bichoxó, que era o cachorro da família. Conforme eu fui crescendo, minha família achou que eu ia ser um gênio, porque com menos de um ano de idade eu já tava falando e andando, e antes de entrar na escola eu já sabia ler e escrever. O problema é que tava todo mundo enganado, porque depois disso só veio burrice, só veio nota vermelha e eu passei todos os anos da escola pelo conselho. Tipo, os professores me davam nota só pra não me ver nunca mais, aí me passava de ano. Até aí tava tudo lindo, tava tudo bacana, só que aí uma briga estragou tudo. Eu não lembro o motivo dessa briga, não lembro nem se foi briga mesmo, mas o meu pai foi embora e levou o Bichoxó junto com ele. Eu era muito apegado àquele cachorro e isso me fez meio que entrar em depressão. Aí minha mãe foi obrigada a pegar outro cachorro pra fazer eu me sentir melhor. E eu fui muito filha da puta, né? Eu senti falta do cachorro, não do meu pai. Naquela época minha mãe tinha uma amiga veterinária e ela levava todo dia um cachorro novo lá em casa pra eu tipo que fazer um test drive e escolher. Só que aí eu tava tão exigente que minha esperança já tava quase acabando, quando no último dia da semana eu peguei um vira-lata. No começo a gente chamava ele de Totó, que é o nome mais comum que se tem pra cachorro depois do nome Rex, mas aí depois a gente descobriu que ele era fêmea e mudou o nome dele pra Tatinha. E sobre o nome errado, eu não tinha malícia naquela época pra saber o que era um pênis pra poder definir a sexualidade de um animal. Eu só fui ter essa malícia muito mais tarde, e isso não foi muito bom porque eu desenhei um pinto na igreja. Mas não era aqueles pinto comum não, que se desenha na carteira de escola. Era um pinto cheio de relevo, tá ligado? Parecia um de verdade mesmo, cheio de veia, durão, gozando. E foi nessa mesma igreja que eu mostrei o dedo pros fiéis, achando que aquilo era um gesto bonito, e bati em uma menina porque ela tinha pegado uma bolinha minha. Hoje em dia eu passo na frente de uma igreja e o meu corpo já começa a pegar fogo de tanto pecado que tem guardado aqui dentro. Naquela época eu não tinha malícia, mas eu já sabia executar um assassinato. Não que eu tenha matado alguém, mas eu tentei. Teve uma vez que eu corri atrás dos meus irmãos com uma faca pra matar eles, só porque eles tinham comido meu brigadeiro. Eu até me arrependi de não ter matado eles, porque alguns anos depois minha irmã atravessou um farol vermelho me puxando junto com ela, e isso fez a gente ser atropelado. Se eu tivesse matado ela, eu teria evitado esse acidente. Durante todo esse trajeto da minha vida a gente mudou de casa várias vezes, e o pior lugar que a gente morou foi quando eu comecei a estudar. E o pior de tudo é que essa casa era mal assombrada. Acontecia várias coisas estranhas lá, tá ligado? Passo de madrugada, vulto brincando de pega-pega, janela batendo, porta abrindo, um monte de coisa. Teve uma vez que a minha prima disse até que tinha visto o Ayrton Senna andando lá no quintal. E o mais estranho é que naquela época não tinha maconha ainda, maconha ainda não existia. Aquele bairro era tão ridículo, tão violento, que fazia inveja até na faixa de Gaza. Naquela época minha rotina era ir pra escola correndo com medo de ser assaltado e ficar em casa o dia inteiro sonhando em ter um videogame, mas era só sonho mesmo porque minha mãe não podia me dar um por causa das nossas condições daquela época. E eu só fui ser assaltado pela primeira vez muito tempo depois. Eu tinha ido pagar a última prestação que eu tinha feito do meu celular e na saída da loja eu fui roubado. Até hoje eu tenho a impressão de que aquele ladrão era contratado pelas Casas Bahia. E sobre o bullying, que todo mundo que fez um Draw My Life sofre, eu também sofri, mas foi só 2 vezes. No prezinho, um moleque tentou roubar meu glitter. Eu era meio viado naquela época, ficava desenhando borboleta e pintando com glitter rosa. E no colegial, um moleque maior me ameaçava o tempo todo sem eu fazer nada. O do bullying do prezinho eu revidei com porrada na hora e o moleque parou, nunca mais nem olhou pra minha cara. Foi no primeiro dia de aula isso. E o do bullying do colegial só parou de me encher o saco quando eu bati em um outro cara que tentou zoar comigo também. Até aí eu não tinha feito nada com o cara que fazia bullying comigo no colegial. Só que aí alguns anos se passaram e eu tive algumas relações com a namorada dele e, né, passei o rodo mesmo. Foi até bom ter sofrido esse bullying. E o bullying eu
também acho normal, acho que todo mundo já sofreu e isso até é bom, porque a partir daí você percebe que a vida não vai ser só facilidade. Sempre vai ter um filho da puta pra querer estragar o seu dia e tentar te derrubar, literalmente, né? Porque levar uma bica na perna e ficar em pé é meio difícil. Aí depois dessa reviravolta eu virei aquele aluno de fundão que zoava, tirava nota ruim e só estudava quando queria, que geralmente era no quarto bimestre, porque ou você estudava ou você repetia de ano. Ali o bullying continuava ainda, mas era generalizado, tá ligado? Todo mundo sofria, todo mundo recebia, era da hora. Foi ali que eu comecei a fazer as pessoas rirem e foi lá que eu divulguei o vídeo dos primeiros vloggers do YouTube, quando eu conheci, na época que eu tinha ganhado meu primeiro computador, e muitas pessoas diziam que eu também devia fazer porque eu levava jeito pra aquilo. Eu fazia imitações, contava piada, dançava com as professoras, mas aquela ideia me deixou meio tímido e eu nem criei os vídeos. E aquele meu pai que tinha ido embora de casa quando eu era muito mais novo, sumiu por muito tempo e depois voltou a ir me visitar uma vez por semana. Eu meio que não gostava dele por ele ter ido embora e tal, mas com o tempo eu fui me reacostumando e aos poucos eu me reapeguei completamente a ele. Teve uma vez que ele chegou aqui em casa mandando eu pegar uma caixa no carro dele e nessa caixa tinha um PlayStation 1 que era um presente pra mim. Foi muito foda, tá ligado? Eu meio que realizei aquele sonho de infância que era ter um videogame. Eu passava o dia todo jogando Crash e Wine Eleven. Naquela época eu vi os gráficos do jogador tudo mal feito e ainda tinha coragem de dizer que ele estava igualzinho. Os bagulho tinham o gráfico mais quadrado que o Minecraft, mano. Aí em 2007, aquele cachorro chamado Bichochó que o meu pai tinha levado com ele, acabou morrendo e ele ficou triste demais, tá ligado? E isso aconteceu mais ou menos um mês antes dele fazer uma cirurgia que infelizmente foi mal sucedida. Essa foi a pior fase da minha vida. Eu me arrepeguei ao meu pai, ele foi fazer uma cirurgia, ele me ligou no dia da cirurgia dizendo que me amava e de noite eu recebi a ligação dizendo que ele não tinha resistido. Aí eu meio que entrei em depressão de novo e depois de muito tempo eu melhorei e fiquei triste de novo porque a Tatinha, que era aquela minha cachorrinha que eu peguei quando era mais novo, ficou com os tumores na barriga e precisou fazer uma cirurgia também. A cirurgia parecia ter sido bem sucedida, mas não foi porque depois de um tempo os tumores começou a reaparecer e a Tatinha não podia fazer essa cirurgia de novo porque senão ela não aguentaria. A Tatinha gostava de mim, mas eu achava ela muito mais apegada à minha mãe. Eu até dizia que quando ela fosse morrer, ela ia morrer no colo da minha mãe porque ela era a pessoa que ela mais amava. Aí o tempo foi passando, a Tatinha foi ficando cada vez mais incapaz de fazer as coisas, andava pouco, não aguentava comer, vivia cansada e eu ficava o dia todo cuidando dela. A única vez que eu não cuidei dela foi quando meu irmão ficou de folga e eu pedi pra ele fazer isso por mim enquanto eu fosse na rua conversar com os amigos. Aí no meio dessa conversa eu recebi a ligação dele e já fui correndo pra casa sem nem atender o telefone porque eu já tava imaginando o pior. Chegando em casa, a Tatinha tava deitada no chão sem conseguir se levantar e eu sentei do lado dela. Eu cheguei até a pedir pra ela não morrer, já chorando. Aí ela levantou, andou na minha direção, deitou no meu colo e fechou os olhos. No momento que ela se levantou, eu achei que ela tinha melhorado, cheguei até a dar um sorriso, mas foi em vão. Tipo, a minha cachorrinha de infância tinha me deixado sozinho aqui no mundo. E aquilo que eu disse sobre ela morrer no colo de quem ela mais amava começou a passar na minha cabeça e eu não conseguia parar de chorar. Hoje em dia eu sinto falta de ter um cachorro, mas tenho medo de pegar um novo com medo dessa história se repetir. E eu também tenho medo de fazer cirurgia com medo de que o pior aconteça de novo. Eu tenho os problemas de respiração aí que eu tenho que fazer cirurgia, mas eu não tenho coragem. Uma vez até minha mãe foi fazer uma cirurgia e eu comecei a chorar lembrando dessas outras histórias. Aí no outro ano, em meio à nova depressão, acho que foi em 2011, eu não tinha absolutamente nada pra fazer porque eu tinha terminado a escola e tava esperando ser dispensado do quartel pra ir procurar um novo emprego. Aí como eu já tava todo fudido, depressivo, sem poder arrumar um emprego, na pura vagabundice, eu pensei na ideia antiga dos meus amigos e decidi criar um vlog. Aí eu criei um canal chamado Canal Canalha porque eu achava que o nome canal combinava com canalha por ser meio que uma abreviatura, e só no final desse mesmo ano eu decidi botar a minha cara lá no YouTube e logo no meu primeiro vídeo sobre comerciais eu já tive uma boa repercussão. Aí conforme o tempo foi passando eu fiz novos contatos no YouTube, esses contatos me ajudaram a fazer meu canal crescer, o público foi aumentando, eu fui me soltando, escrevendo roteiro, mudando de conteúdo, às vezes até cenário e pimba, tô até hoje fazendo vídeo. Tipo, meu
Meu canal não é um canal gigantesco com milhões de inscritos que rende milhões de reais por mês, mas tem um público bom que cresce aos poucos e isso pra mim já é ótimo. Hoje em dia minha família tem uma condição melhor, ainda bem, eu já posso ter um videogame de última geração, a gente já tem a nossa casa própria, a gente vive bem e é isso que importa, né? Eu até me considero uma pessoa feliz por mais que eu tenha me fudido pra caralho. Eu até fico feliz em fazer as pessoas rirem porque eu realmente sei o bem que o sorriso faz. Aliás, um dos meus sonhos é trabalhar fazendo as pessoas rirem. Eu não me acho engraçado, mas tem que sonhar, né? Só não pode cair da cama. E pra vocês que acompanham o canal, eu só digo uma coisa. Muito obrigado. Dá joinha, se inscreve, posta um comentário aí embaixo e divulga pro pessoal lá do Facebook. Diz que me ama também. Falou.